O Pobre de Deus. Livro escrito por Nikos Kazantzakis. Prólogos. Tu te lembras, Pai Francisco? Este indigno que pega hoje a pena a fim de narrar a tua crônica era humilde e feio mendigo no dia de nosso primeiro encontro. Humilde e feio, cabeludo da nuca às sobrancelhas. Tinha a fisionomia coberta de pelos e o olhar amedrontado. Em vez de falar, balia feito carneiro. E tu, para ridicularizar minha feiura e humildade, me apelidaste de irmão leão, porém, quando te contei a minha vida, começaste a chorar e, acolhendo-me em teus braços, disseste: perdoa-me a zombaria, agora vejo que és realmente um leão. Pois só um leão ousaria pretender o que pri de mosteiro em mosteiro, de aldeia em aldeia, de deserto em deserto. Andava em busca de Deus, por causa disso não me casei nem tive filhos. Esquecia de comer a fatia de pão e o punhado de azeitonas que me davam, procurava Deus. De tanto perguntar, minha garganta secou. De tanto caminhar, meus pés incharam. Cansei de bater às portas, mendigando a princípio pão. Depois uma palavra amiga e finalmente a salvação. Todo mundo fazia troça e me tratava como débil mental. Era empurrado, escorraçado, estava farto. Aprendi a blasfemar, afinal de contas. Sou humano, sentia-me exausto de andar. Passar fome e frio, suplicar ao céu sem nunca obter resposta. Uma noite, no auge do desespero, Deus tomou minha mão e também a tua, Pai Francisco. Assim nos encontramos. E hoje, sentado à janelinha de minha cela, vejo nuvens primaveris no pátio do claustro. O tempo está nublado, chove de mansinho e há cheiro de terra no ar. Diviso limoeiros em flor, ao longe um cuco canta. Todas as folhas riem, pois Deus se transformou em chuva e chove sobre o mundo. Ah, Senhor, quanta doçura, quanta felicidade! Como o coração são do homem se confunde com a água, o barro e o aroma de adubo e dos limoeiros. De fato, somos feitos de lama. E é por isso que, como ela, nos rejubilamos tanto com esse aguaceiro tranquilo e carinhoso de primavera. A chuva do céu banha meu coração. Ele se rompe, lança um renovo e surges tu, Pai Francisco. Pai Francisco, sinto o mundo inteiro florido em mim. As recordações assomam, a roda do tempo recua e ressuscita as horas sagradas em que percorríamos os caminhos da terra. Tu à frente e eu seguindo os teus passos, morto de medo. Lembras-te do nosso primeiro encontro. Foi numa noite de agosto, eu acabava de chegar à célebre Assis. Era lua cheia e a fome me obrigava a balbuciar. Já muitas vezes, e dou graças a Deus, tinha aproveitado plenamente minhas estadas na nobre cidade. Dessa vez, contudo, ela me pareceu diferente. Irreconhecível, casas e igrejas, torreões e cidadela boiavam no mar de prata, sob o céu cor de malva. Quando entrei, ao crepúsculo, pela recém-construída Porta de São Pedro, nascia uma lua perfeitamente redonda, rubra, serena como um sol benigno, derramando-se em cascatas silenciosas que caíam sobre a cidadela, a roca e se espalhavam pelos telhados das moradias e campanários, convertendo as ruelas em regatos e transbordando o leito das valas. Os semblantes humanos resplandeciam, como que marcados pelo pensamento divino. Estaquei deslumbrado e fiz o sinal da cruz, perguntando-me se era possível que aquela fosse realmente a cidade de Assis, com suas casas, torres e homens, ou se eu teria entrado ainda vivo no paraíso. Estendi as mãos e elas se inundaram de luz. Uma luz compacta e doce como mel. Senti escorrer a graça de Deus pelos meus lábios e têmporas. Então compreendi, passou um santo por aqui. Exclamei, tenho certeza, respiro de o odor no ar. Inebriado de luar, subi até a Piazza San Giorgio por ruazinhas estreitas e tortuosas. Era sábado, estavam apinhadas de gente. Ouviam-se vozes roucas, canções e música de bandolins. O cheiro apetitoso de peixe frito e dos espetinhos de carne, grelhando na brasa, misturava-se ao perfume das rosas e jasmins. A fome me triturava as entranhas. Cheguei perto de um grupo. Boa gente, saudei. Não haveria alguém na famosa Assis capaz de fazer uma caridade? Estou com fome e sono, e só por hoje. Amanhã vou embora. Examinaram-me da cabeça aos pés e começaram a fazer troça. Mas quem é esse rapaz tão lindo? Chega um pouco mais perto para nós te admirarmos. Eu bem podia ser Cristo, adverti, com vontade de apavorá-los. Ele às vezes vem à terra disfarçado de mendigo. Olha, queres um bom conselho? Infeliz, trata de não repetir por aí o que acabas de dizer. Não te faças de desmancha prazeres. Segue adiante no teu caminho. Do contrário, seremos obrigados a te prender e crucificar. E caíram de novo na gargalhada. O mais moço, entre tanto, se apiedou de mim. Pensando bem, existe Francisco.
a quem todos chamam de Perdulário, e filho de Piero Bernardone. Fica tranquilo, ele te dará a esmola. Tem sorte. Ele acaba justamente de voltar de Spoleto. Vai procurá-lo. Foi neste momento que um paspalhão descomunal, com cara de fuinha e pele azeitonada, intrometeu-se na conversa. Chamava-se Sabatino. Alguns anos mais tarde haveríamos de nos reencontrar, quando se tornaria também companheiro de Francisco. Juntos, percorreríamos os caminhos deste mundo. Naquela noite, ao ouvir mencionar seu nome, pus-se-a gozar perfidamente. Se ele foi a Spoleto coberto por penachos e fantasiado com uma armadura de ouro, só podia ser para se cobrir de glórias, sagrar-se cavaleiro e depois regressar, pavoneando-se como um galo. Mas Deus é justo, golpeou em plena testa, e o nosso bravo chegou a casa com um frango depenado. Fez uma pirueta no ar e, batendo palmas, acrescentou, com uma risada estúpida: fizemos até uma canção a respeito de sua façanha. Vamos, minha gente, todo mundo em coro. E começaram a cantar com toda a força, marcando o compasso. Partiu para Spoleto, a cata de glória e fama, mas caiu mais baixo que a lama, voltando nu como frango no espeto. À vista de tanta comida e vinho julguei desmaiar. Tive de me apoiar à guarda da porta, onde se encontra esse Francisco Perdulário que, Deus o abençoe. Onde? Perguntei sofrego. Na parte alta da cidade, respondeu o mais moço. Há de encontrá-lo cantando à janela da namorada. Pus-me a caminho, subindo e descendo ruelas, atenazado pela fome. As chaminés fumegavam. Eu aspirava aquele aroma e sentia as entranhas pendentes e secas como um cacho de uvas esvaziado pelo bico dos pássaros. Não resistindo mais, comecei a blasfemar. Murmurei com raiva do coração, se não andasse à procura de Deus. Que boa vida levaria! Haveria de engolir grossas fatias de pão branco, nacos enormes de porco assado no forno, bem como eu gosto, ou então de lebre banhada no azeite, com cebolinha, louro ou cominho, e empinaria uma cabaça de vinho tinto da Umbria para refrescar a goela. Depois iria me aquecer nos braços de uma viúva, pois ouvi dizer que não existe tepidez comparável a delas. Mais quente que um braceiro. Andava depressa para sentir menos frio. Corria para fugir à tentação dos aromas e viúvas. Assim, alcancei os altos da cidadela, a famosa Rocca. As altivas muralhas estavam em ruínas. As portas calcinadas. Restavam apenas 2 torres rachadas, já devoradas por ávidas trepadeiras que cresciam nos interstícios das pedras. Alguns anos antes o povo se revoltara, não podendo suportar mais a tirania dos suzeranos. Abatera-se sobre esse ninho de milhafres e saqueara tudo. Eu quis percorrê-lo de fio a pavio, para me regozijar altamente com a desgraça dos ricos. Aqueles ali tinham bebido e comido até se fartarem, agora era nossa vez. Soprava, porém, uma brisa glacial e senti frio. Por isso tornei a descer correndo. Dentro das casas as luzes estavam apagadas. Todo mundo roncava de barriga cheia. Esses bons burgueses tinham encontrado na terra um Deus conforme os seus desejos, à altura do homem, que não proibia o convívio com asmo imbecil, prino de ilhos, diabo vidal da soque descalço, famento, batendo os dentes. Blasfemava e orava alternadamente, tentando me aquecer quando por volta de meia-noite, bem perto da igreja do Paço Episcopal, ouvi guitarras e alaúdes. Aproximei-me na ponta dos pés e me ocultei à sombra de um pórtico. Avistei então 5 ou 6 adolescentes que faziam serenata de frente à residência do Conde Sifi. Um deles, de baixa estatura, com um grande penacho no chapéu, de pescoço espichado e olhar preso a uma janela gradeada, cantava de braços cruzados, enquanto os outros, visivelmente fascinados por sua voz, acompanhavam. Aqui, porém, sei que versava sobre uma pomba branca, perseguida por um gavião, e um rapaz que chamava por ela, oferecendo-lhe refúgio no peito. Ele cantava baixinho, como se temesse despertar a donzela que no mínimo dormia atrás da janela gradeada.
Disse-ia que a canção se dirigia mais à alma vigilante do que ao corpo adormecido. Fiquei comovido com a cena. Meus olhos se inundaram de lágrimas, quando Yund escutara antes essa voz, tão meiga na imposição e na prece. Quando onde ouvir aquele apelo, a pomba que arrulhava apavorada, o gavião que a perseguia com guinchos penetrantes muito ao longe, a meiga voz da salvação. Depois de colocar as guitarras e os alaúdes a tiracolo, os adolescentes, já prontos para ir embora, dirigiram-se ao cantor. E, Francisco, que esperas? Não será hoje que a princesinha abrirá a janela para te atirar a rosa? Menestrel, porém, não respondeu. Encaminhando-se para a praça de onde chegavam os cantos das tavernas, ainda foi então que, temendo perdê-lo de vista, precipitei-me em sua direção. Senti bruscamente que a pomba não era senão a minha própria alma, que o gavião era o diabo, e aquele jovem, o peito onde haveria de encontrar o meu refúgio. Seu corpo exalava um odor de mel, cera e rosa. Compreendi, era o odor da santidade, o mesmo que se desprende das relíquias de um santo quando se abre um relicário de prata. Tirei no manto todo rasgado e cobri o chão para que ele passasse por cima. Virou-se, olhou-me e sorriu. Por quê? E indagou baixinho. Não sei, meu jovem senhor. A capa escorregou sozinha de meus ombros e se estendeu por terra a teus pés. O sorriso se esvaneceu. Soltou um suspiro. Após breve excitação, segredou-me perturbado. Percebeste algum indício no ar? Não sei, meu jovem senhor. Tudo serve de indício. A fome que sinto, este luar, a tua voz. Se continuares fazendo perguntas, vou romper em soluço. Repetiu no murmúrio. Úrio, tudo serve de indício. E olhou em torno com inquietude. Depois me estendeu a mão, movendo os lábios como se quisesse ainda me interrogar. Sem se resolver a tanto, à luz da lua, o rosto parecia dissolver-se e as mãos ficaram transparentes. Deu um passo na minha direção. Curvei-me para escutar o que ia dizer e sentir o hálito avinhado. Nada, disse ele, irritado. Não me olhes assim, nada tenho a dizer. Apressou o passo. Vem comigo. Eu segui. Trajado de seda, uma enorme pluma vermelha enfeitava e o gorro de veludo trazia um cravo à orelha. Eis alguém que não procura Deus. Pensei, sua alma sossobrou na carne. E de repente me deu pena. Toquei-lhe no cotovelo. Perdão, meu jovem senhor. Queria te fazer uma pergunta. Comes? Bebes? Vestes roupas de seda? Cantas ao pé das janelas, tua vida? Baixando o tom. Por que sentes pena de mim? Perguntou, ofegante. Não retruquei. Por quê? Insistiu. Inclinou-se, fitando-me bem nos olhos. Quem é sob esses farrapos de mendigo? Quem? E depois, erguendo o tom, igual a fala. Dize a verdade. Alguém te enviou? Quem? E como não recebesse resposta? Não sinto falta de nada. Bradou, batendo com o pé. E não quero que ninguém me lastime. Quero ser invejado. Não me falta coisa nenhuma. Nenhuma, nem mesmo o céu. Baixou a cabeça e calou-se. Após uma pequena pausa. O céu fica muito alto. Não posso alcançá-lo. A terra é boa e bela. E afinal está mais próxima. Não existe nada mais próximo de nós que o céu. A terra está sob os nossos pés, caminhamos em cima dela. O céu, porém, está no nosso íntimo. As estrelas escasseavam. A lua entrava em declínio. Provenientes de lugares afastados ouviam-se serenatas apaixonadas. O ar daquela noite de verão parecia carregado de perfumes e amor. Lá embaixo, a praça borbulhava. Sim, o céu fica no nosso íntimo, meu jovem senhor, frisei. Como sabes? Indagou, inquieto. Tive fome e sede, já padeci. Tomou-me pelo braço. Vamos até minha casa. Poderás comer e dormir. Mas não me fales mais no céu. Agora basta. Os olhos rutilavam de cólera. A voz enrouquecera.
Ao redor da praça do mercado ainda ressoavam os gritos das tavernas. Um lampião vermelho ardia diante de uma velha barraca onde entravam adolescentes embriagados. Muas vergadas sob o peso de frutas e verduras vinham chegando das aldeias vizinhas. Uma dupla de saltimbancos fincava postes e estendia cordas. Por toda parte arrumavam-se mesas, alinhando-se garrafões de vinho, aguardente e rum. O dia seguinte era domingo e aprontava-se o mercado. 2 bêbados avistaram Francisco à luz da lua e começaram a rir à socapa. Um deles empunhou a guitarra que trazia a tiracola e se pôs a cantar, enquanto o olhava com ar de troça. Que nem o alto construíste. O ramo vais quebrar, o passarinho voar, e vais ficar só e triste. Francisco escutou de cabeça baixa e imóvel. Ele tem razão, murmurou, toda a razão. Todo o que sou, devia ter me calado. Contudo não consegui refrear a língua. Que passarinho? Perguntei. Francisco olhou para mim. O seu semblante exprimia tanta dor que, incapaz de me conter por mais tempo, peguei-lhe a mão e beijei-a. Perdoa-me. Sua expressão se atenuou. Que passarinho? Falou entre dentes. E porventura eu sei. Suspirou profundamente. Não sei, gemeu, não sei. Não me faças perguntas, vem. Segurou-me a mão com força. Parecia ter medo que eu fosse escapar-lhe. Eu di escapar. Para onde? A partir daquele instante nunca mais o abandonei. Era, pois, até Pau Francisco, que eu procurava há tantos anos. Teria nascido unicamente para te seguir? O que me disseste nunca repetiste a ninguém. Tomavas a minha mão enquanto atravessávamos florestas e transpunhamos montanhas. Falavas. E eu prestava atenção, escutando sem nada dizer. Se eu não contasse contigo, irmão leão, dizias-me, falaria as pedras, as formigas, as folhas da oliveira. Meu coração estala. Se eu não o abrir, é capaz de rebentar. Desse modo, sem mais coisas a teu respeito que qualquer outro ser humano, cometeste um número de pecados bem maior do que se supõe, e operaste mais milagres do que se crê. Foi do fundo do inferno que tomaste impulso para subir ao céu. Comentavas a miúde de quanto mais baixo a partida, mais alta a ascensão. O mérito supremo do cristão militante não reside em sua virtude, mas no combate que trava para transmudar em virtude o que é impudor, covardia, descrença e malícia. Dia virá em que um arcanjo glorioso há de se colocar à direita de Deus, e não será nem Miguel nem Gabriel, mas Lúcifer, que enfim converterá a sua horrível negrura em luz, e o teu amor por Clara, a filha do nobre Favorino. Se fui o único a conhecê-lo. Os outros, por espírito timorato, julgavam que amavas apenas a alma dela. Mas tu, acima de tudo, amavas o seu corpo. Partiste desse amor através de um caminho semeado de ciladas e tentações. Após longa luta, chegaste à alma de Clara auxiliado por Deus. E amaste essa alma sem jamais renunciar ao corpo, embora nunca tampouco o tocasses. Longe de se converter em obstáculo, esse amor carnal te conduziu a Deus, pois te permitiu conhecer um grande segredo, porque meio e porque combate a carne se faz espírito. Amor existe apenas sempre o mesmo. Seja votado a uma mulher, a um filho, a uma mãe, à pátria, a uma ideia ou a Deus. Lograr uma vitória, ainda que no mais baixo escalão do amor, significa abrir o caminho que leva ao céu. Ora, combateste a carne, amassando-a com teu sangue e tuas lágrimas. E, ao termo de longa e terrível batalha, foi inexoravelmente vencida. Tu a transformaste em espírito. Façanha idêntica alcançaste com todas as tuas virtudes e todos os teus vícios. Eles também eram carne. Eram Clara. Chorando, rindo, dilacerando o teu coração. Tu os transformaste em espírito. E o único meio, não existe outro, optaste por ele. E eu me esbaforia em te acompanhar. Um dia,
quando te levantavas gemendo entre as pedras manchadas do teu sangue, com o corpo convertido em chaga viva, precipitei-me ao teu lado, de coração despedaçado de pena, e abracei-me a teus joelhos, clamando: Irmão Francisco, por que atormentas o corpo? É criatura de Deus, deves respeitá-lo. Não sentes piedade pelo teu sangue que escorre? No ponto a que chegou hoje a humanidade, respondeste, sacudindo a cabeça: o virtuoso deve levar a virtude até a santidade, e o pecador pecar até a bestialidade. Não há mais meio termo. Noutra ocasião, enquanto contemplavas com desespero a terra que queria te corromper e o céu que te recusava auxílio, disseste uma coisa que ainda me faz estremecer. Irmão Leão, escuta com atenção. Vou ensinar-te algo de grave. Se for demasiado forte para ti, Cordeirinho de Deus, trata de esquecer. Estás ouvindo? Sim, Pai Francisco. Eu tremia da cabeça aos pés. Então, colocando tua mão no meu ombro como se quisesses me impedir de cair. Irmão Leão, o verdadeiro santo é o que renuncia a todos os prazeres do mundo e a todas as alegrias do céu. No entanto, mal essas palavras ímpias assomaram aos teus lábios, ficaste tomado de pavor juntando um punhado de barro. Encheste a boca, depois me olhaste horrorizado. O que foi que eu disse? Eu falei: não, cala-te. E desataste a soluçar. Todas as noites, à luz do candeeiro, eu anotava escrupulosamente cada uma de tuas palavras para que nenhuma se perdesse. E os atos também. Dizia-me que bastaria uma única frase tua para salvar uma alma. E se eu não a revelasse aos homens, aquela alma não encontraria a salvação por culpa minha. Muitas vezes tomei a pena para escrever, porém logo renunciava, morto de medo. Sim, que Deus me perdoe, os caracteres do alfabeto me aterrorizavam. São duendes malévolos, ardilosos, despudorados e pérfidos. No momento em que se abre o tinteiro para libertá-los, fogem em atropelo incontrolável, animam-se, unem-se, separam-se e sua vontade em cima do papel, completamente negros, com seus rabos e cornos. E é inútil chamá-los à ordem ou suplicar. Fazem o que bem entendem, assim, nessa desvairada sarabanda. Revelam sorrateiramente tudo o que se queria esconder e chegam ao cúmulo de recusarem-se a exprimir aquilo que, no âmago de nosso coração, luta para sair e falar aos homens. Bilizou esses duendes malévolos, por bem ou por mal, a fim de escrever o Evangelho. Ânimo, pois, alma minha, não tenhas medo. Pega a pena e escreve. Contudo, ainda dessa vez a página ficou em branco. Foram os apóstolos que redigiram o Evangelho. Um possuía o anjo, outro o leão, o terceiro o boi e o quarto a águia para ditar o que deviam escrever. Mas eu? Foi assim que durante anos, sem poder me decidir, transportei tuas palavras fielmente transcritas, uma a uma, dos couros dos animais, em pedaços de papel ou cascas de árvores. Quando virá, enfim, o tempo, dizia-me Henke, a velhice me tornará incapaz de correr o mundo. Então me recolherei a um mosteiro a fim de que Deus me dê força, no sossego da cela, para alinhar sobre o papel como na lenda as tuas palavras e obras, em prol da salvação do mundo. Pai Francisco estava impaciente. Sentia as frases tomarem vida e se revoltarem nos couros, nos pedaços de papel e casca, e sentia também Francisco errante, sem teto, extenuado, a mão estendida como mendigo. Eu o via esqueirar-se pelo pátio do convento, era o único a vê-lo e entrar na minha cela. Anteontem ainda, à hora do crepúsculo, soprava o vento norte, fazia frio e acendi o meu fogãozinho de terracota. O abade me concedeu permissão, pois agora estou velho e não possuo mais resistência. Curvado sobre um pergaminho, lá a vida dos santos. O ar estava impregnado de milagres que me envolviam como chamas. Não me encontrava na terra. De repente, pressinto a presença de alguém atrás de mim. Viro-me. Francisco estava parado perto do lume. Levanto-me sobressaltado.
Pai Francisco, exclamei, de onde vens? Do paraíso. Tenho frio, responde ele. Frio e fome. Procuro um lugar onde repousar a cabeça. Eu tinha pão e mel. Corro ali buscar o que comer. Mas no momento em que volto não encontro mais ninguém. Era manifestamente um sinal de Deus, uma mensagem. Francisco vagueia pelo mundo. Sem ter onde cair morto, constrói uma casa. Invadido pelo mesmo temor, lutei muito tempo contra mim mesmo. Depois, cansado, pousei a cabeça no pergaminho e, mal adormeci, sonhei que estava deitado à sombra de uma árvore florida. Soprava uma brisa primaveril, despetalando as flores sobre o meu corpo. Que alegria! Que doçura! Que felicidade! Disse-ia que o alento divino me acariciava, semelhante a uma aragem perfumada. Só podia ser a árvore do paraíso. Subitamente, enquanto admirava o céu através dos galhos, sobre eles vieram se instalar passarinhos miúdos como as letras do alfabeto. Primeiro um, depois dois, enfim três, pondo-se a saltitar pela árvore inteira, formando os grupos que cantavam em coro, extasiados. A árvore se transformou num cântico suave, um cântico de paixão, de amor e de indizível tristeza. E percebi que era de mim, profundamente cravado na terra primaveril, com os braços cruzados ao peito. De minhas próprias entranhas, que brotava essa árvore cujas raízes, envolvendo o meu corpo, sugavam minha seiva. As alegrias e as mágoas de minha vida tinham se tornado pássaros cantores. Acordei. O cântico ainda vibrava em mim, acariciado pela brisa de Deus. Havia dormido a noite toda em cima do pergaminho. Raiava o dia. Lavei-me e vesti roupa limpa. Os sinos repicavam as matinas. Persignei-me e desci à igreja. Encostei a testa, a boca e o peito às lajes do pavimento, e comunguei. Terminada a missa, querendo manter meu hálito puro, não conversei com ninguém, voltando correndo à cela. Não corria, voava. Os anjos, sem dúvida, erguiam-me no ar. Não podia vê-los, mas ouvi o sussurro de suas asas. Finalmente peguei a pena, fiz o sinal da cruz e comecei a escrever a tua crônica. Pai Francisco, que Deus me ilumine.